Olá, querido irmão, querida irmã, em Cristo Jesus. Sexta-feira Santa, hoje um pouco diferente. Não estamos reunidos na igreja como de costume, mas mesmo assim, paramos para refletir em todo o sofrimento de Cristo por nós, naquela Sexta-feira Santa, na cruz. Nunca houve amor maior. Era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. Tudo fez por amor, para a nossa salvação. Nós invocamos o Deus triuno. Em nome do Pai, que amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Em nome do Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome do Espírito Santo, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Amém. O texto do Santo Evangelho para esse culto especial de Sexta-feira Santa está no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 ao 30. Diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Até aqui o texto. Cruz, oh grande
Nosso texto para reflexão nessa Sexta-feira Santa, texto de Isaías 53, versículos 4 a 6, onde assim diz: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor o castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Sim, versículo 5, nós somos curados pelo castigo que ele, Jesus, sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele, Jesus, recebeu. Pandemias, doenças, dores. Como seria bom se houvesse cura para todas as doenças? Como seria bom se logo fosse descoberta uma vacina para nos proteger do coronavírus? Como seria bom se ninguém mais ficasse doente, nem sentisse mais dores? Mas por mais que a medicina e a ciência avancem, nós sabemos que a cura definitiva para todas as doenças nunca será possível, pois as doenças fazem parte da natureza do ser humano. E então, como lidar com isso? A quem recorrer? Onde buscar cura? Deus sabe o quanto as doenças fazem o ser humano sofrer. Além das dores das doenças físicas, o ser humano sofre um mal ainda maior, a doença do pecado. O pecado nos faz sofrer terrivelmente, e sabendo disso, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para sofrer todas as nossas dores, consequência do pecado, e para providenciar no seu sofrimento, morte e ressurreição, a nossa cura. É por isso que o profeta assim nos diz: nós somos curados pelo castigo que ele, Jesus, sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele, Jesus, recebeu. Sim, pelo sofrimento, dores e sacrifício de Jesus, nós somos completamente curados. Nosso texto ensina que Jesus sofreu as nossas dores porque nossos pecados são doença grave e mortal. Nós nascemos espiritualmente doentes, enfermos, por causa do pecado. Por natureza estamos em constante rebelião contra Deus, e nossos pecados atraem sobre nós a ira e o castigo de Deus nesta vida e por toda a eternidade. Quando queremos esconder nossos pecados, desmerecê-los ou fazê-los menos grave, estamos enganando a nós mesmos. Os nossos pecados são tão graves a ponto de Deus lançar o castigo que nós merecíamos sobre seu Filho Jesus Cristo. É por isso que o profeta Isaías afirma que o sofrimento de Jesus era castigo que nós merecíamos receber por causa dos nossos atos, e tudo isso foi lançado sobre Jesus. Deus sabe que todos nós nascemos doentes e fracos, contaminados por um vírus mortal, o pecado, e para nos livrar desse mal,
Ele enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo, que sofreu horrivelmente para nos livrar dos castigos que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. No Evangelho, Jesus nos garante que o sofrimento de Jesus foi suficiente para pagar pelos nossos pecados e conquistar a nossa cura definitiva. Quando Jesus gritou do alto daquela cruz, Tetelestai, está consumado, ele deixou claro que tudo que era necessário sofrer para resgatar e redimir a humanidade estava cumprido nele. Ele sofreu por nós e nos providenciou a cura. Alguém tinha que pagar o preço da nossa redenção. Conforme o relato bíblico, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. O profeta Isaías relata também a reação do mundo em geral e do povo de Deus acerca do sofrimento de Jesus. Ele diz: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Em nossos dias não é diferente. Cada pessoa quer seguir o seu próprio caminho, rejeitando os ensinamentos do Senhor, rejeitando Jesus, rejeitando a sua palavra. Quantas vezes queremos que tudo seja feito conforme a nossa vontade? Quantas vezes não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá para sermos abençoados por Ele? Porém, Deus nunca rejeitou nem abandonou o seu povo. Enquanto a multidão estava virando as costas para Jesus, gritando: crucifica-o, crucifica-o, Deus estava colocando sobre ele os pecados de todos. O Cordeiro de Deus recebeu o castigo do rebanho todo. Ou seja, a humanidade quer fazer o seu próprio caminho. O homem quer seguir a sua própria razão. Cada pessoa quer ser independente de tudo e de todos. E por isso o texto diz que cada um seguia o seu próprio caminho. O resultado de tudo isso é que a ovelha que se perde, da qual fala o texto, está desprotegida e sem rumo, e assim se torna presa fácil de predadores. Ovelhas desgarradas não estão apenas agindo da sua própria forma, elas estão prestes a serem destruídas. E longe do Salvador, quem irá nos proteger ou defender? Porém, Deus ama o mundo e quer reconciliar-se com o mundo perdido, e Ele faz isso unicamente na obra de Jesus. Fora de Cristo não há amor, não há salvação. Quem quiser encontrar a Deus fora de Cristo, jamais encontrará o Deus de amor. Encontrará sim juízo, castigo e por fim a condenação eterna. Precisamos confiar em Jesus, que sofreu muito para conquistar a cura das dores e doenças provocadas pelo pecado. Ele conquistou o perdão total e completo para todos nós e nos oferece de graça, sem preço. Ele apenas diz: quem crer e for batizado será salvo. No batismo ele nos recebeu em seus braços, quando não podíamos fazer nada. Ele nos lavou dos nossos pecados e nos declarou filhos de Deus. Na sua palavra, Ele vem ao nosso encontro, oferecendo o remédio, a cura para a doença do pecado. Fortalece a nossa fé, renova a nossa vida e nos dá certeza da salvação eterna. Sim, Jesus estabeleceu uma fonte eterna de cura para os males causados pelo pecado. Infelizmente, no mundo sempre existirão doenças físicas, doenças graves,
dores, tristezas, angústias e morte. Tudo consequência do pecado, que gera angústia, que nos faz sofrer. Mas a grande notícia é que Jesus pagou o preço da nossa salvação naquela cruz. Ele sofreu as mais terríveis dores e conquistou a nossa cura, e cura completa. Que bom que em Jesus somos completamente curados, mesmo que sofremos neste mundo, porém tudo isso passará. Como diz o salmista, sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. E não se esqueça nunca que nós somos curados pelo castigo que Ele, Jesus, sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele, Jesus, recebeu. Amém. Ó Senhor Jesus, inocente Cordeiro de Deus, que por nossos pecados foste contado com os transgressores e entregue à vergonhosa morte de cruz, a fim de em nosso lugar aplacar a eterna justiça divina. Nós louvamos, honramos e glorificamos-te por tua infinita misericórdia. Fortalece, ó Senhor, rogamos-te nossa fé e confiança em ti, para que, redimidos sob a lei, sejamos confortados na tentação com os teus suficientes méritos. Que a pregação da cruz seja para nós poder e sabedoria de Deus, a fim de obtermos as bênçãos que prometeste, através de um constante uso de tua palavra. Concede-nos a graça de crucificarmos a nossa natureza pecaminosa, assim como tu crucificaste a nossa velha natureza, para que de hoje em diante não mais sirvamos ao pecado, mas andemos em uma vida nova. Concede-nos seguir o teu exemplo, para permanecermos humildes, em aflição e amargura, amarmos nossos inimigos
e voluntariamente suportarmos injúrias, injustiças e provações por amor ao teu nome. E igualmente, nesse tempo de isolamento social, concede paciência, conforto, sabedoria, confiança, consolo, esperança, cura e recuperação a todas as pessoas e famílias em seus diferentes modos de viver. Chama-nos a Ti, assim como chamaste o malfeitor na cruz. Intercede por nós junto ao Teu Pai Celestial, assim como oraste por aqueles que Te crucificaram. Concede-nos inabalável fé e paciente esperança até o fim. Lembra-te de nós em Teu reino. Que Tua cruz seja o nosso consolo e nosso fim mortal, para recebermos da Tua mão o reino eterno. Tu nos redimiste ao Senhor, Deus da verdade. Em Ti confiamos e a Ti nos sujeitamos. E como Tu mesmo ensinaste, nos ensinas, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.